Olá pessoal, eu sou a professora Ana. Essa é a matéria de prestação de primeiros socorros e hoje a gente vai falar sobre a aferição dos sinais vitais, que são muito importantes para a prestação de um primeiro socorro correto, um primeiro socorro de boa qualidade. Então a gente vai falar sobre 5 sinais vitais. O primeiro sinal vital que a gente vai falar é a temperatura, tá? É representado pela letra T e a unidade de medida, graus Celsius. É muito importante a gente saber qual é a unidade de medida. Outro sinal vital, respiração. Qual é a unidade que a gente vai utilizar para falar de respiração? Nós vamos falar de frequência respiratória, ou seja, quantas vezes a pessoa está respirando por minuto. Então, quando eu falo, a pessoa está com uma frequência respiratória de 15. 15 o quê? 15 movimentos respiratórios por minuto. Outro sinal vital, pulso. Representado pelas letras F e letra C. Frequência cardíaca. Qual é a unidade de medida do pulso? BPM. Batimentos por minuto. Então, eu vou dizer que a pessoa está com um pulso de 60 ppm, 60 batimentos por minuto, tá? Próximo sinal. Pressão arterial ou PA. Vocês vão ver muito essas duas letras, PA. Qual é a unidade de medida? mmHg, milímetros de mercúrio. Hg, símbolo do mercúrio na tabela periódica. Então, milímetros de mercúrio. O quinto sinal vital é a dor. A dor também é considerada um sinal vital. Como que eu vou aferir? A gente não fala medir, vocês sabem, né? Que para medir eu pego uma fita métrica e faço uma medida. Aqui nada vai ser medido, aqui vai ser aferido. Então, como que eu vou aferir, como que eu vou dimensionar a dor de outra pessoa? Geralmente é utilizada uma escala de dor que vai de 0 até 10. Onde 0 a pessoa não está sentindo dor nenhuma e 10 é a pior dor da vida daquela pessoa, tá? Então aqui a gente tem os 5 sinais básicos, os 5 sinais vitais que eu preciso, como profissional, saber fazer a aferição correta. Então vamos começar falando da temperatura. O que é temperatura, basicamente? É sempre um equilíbrio entre o calor que o meu corpo está produzindo para me manter, para manter o sistema funcionando, a gente precisa de uma temperatura ideal. Assim como para manter a comida refrigerada dentro da geladeira, você precisa de uma temperatura ideal. O mesmo acontece com o nosso corpo. Então, o que é a temperatura? É o equilíbrio entre esse calor que o meu corpo produz e o calor que ele perde para o ambiente. Quem que faz isso? Sistema nervoso, sistema neurológico, junto com o sistema endócrino. Então, o que pode aumentar a temperatura do meu corpo? O clima. Se tiver muito calor, se eu ficar muito tempo exposta ao calor, eu vou ter um aumento de temperatura corporal. Emoções. Estresse, choro, emoções, variação de emoções. Eu posso ter aumento da minha temperatura corporal. Outra coisa, exercícios físicos. Se você exige mais do seu sistema como um todo, ele vai ter que aumentar
o rendimento, ele vai ter que aumentar as funções, e uma delas é a temperatura. Infecção. Um dos sinais de infecção, inclusive, que a gente vai ver depois, é o aumento de temperatura, tá? Alimentos que você ingere, medicações que você ingere pode aumentar a temperatura. Então, a gente tem esses fatores que podem aumentar. E o que pode diminuir a temperatura corporal? Choque hipovolêmico, por exemplo. O que é o choque hipovolêmico? É quando você tem uma perda de volume, uma perda sanguínea tão grande que o seu corpo não consegue mais manter as funções básicas. Até uma quantidade de sangue que eu perco, o meu corpo consegue continuar ainda funcionando, ele consegue compensar aquela perda. Agora, a partir de um certo valor, uma certa quantidade de sangue, as funções básicas começam a diminuir, ou seja, o corpo começa a entrar em choque, ele não consegue mais manter o básico funcionando. Isso diminui a temperatura. Hemorragia, que é a perda acentuada de sangue, que pode levar ao choque hipovolêmico, isso também diminui a temperatura. Sono, quando a gente está dormindo, a temperatura do nosso corpo diminui. Desnutrição, a falta de alimentação também faz com que diminua a temperatura. E o clima, assim como se você ficar exposto muito tempo ao calor, se tem um aumento de temperatura, com o frio, com a temperatura baixa, é a mesma coisa. Aí a gente precisa falar sobre o famoso termômetro. Esse termômetro que está desenhado ali é um termômetro de mercúrio, tá? Deixa eu ver se... Então, provavelmente vocês não vão encontrar termômetro de mercúrio. Dependendo da instituição onde vocês forem fazer estágio, talvez você encontre o termômetro de mercúrio. O mais frequente hoje é o termômetro digital, tá? Tanto o termômetro de mercúrio quanto o digital tem prós e contras. Então, primeiro a gente vai ver aqui. O termômetro de mercúrio, ele tem essa parte aqui que chama bulbo, que é um reservatório para o mercúrio. Então, quando você não tem aferição de temperatura, se você deixar o termômetro em pé, esse mercúrio vai ficar aqui no reservatório. Aí você tem aqui a parte onde vai ser feita a aferição da temperatura, que é o corpo do termômetro, onde você vai ter aqui escalonado, você vai ter os níveis de temperatura, geralmente vai do 35 até o 42. Quando você coloca o termômetro na região maxilar, por exemplo, para ferir temperatura, esse mercúrio que está aqui no reservatório, ele começa a se mover de acordo com a temperatura, tá? O termômetro de mercúrio é o método mais seguro para ferir temperatura dentro do hospital. Por quê? Porque ele não depende de bateria. Agora, fora da instituição hospitalar, o método mais seguro é o termômetro digital. Por quê? Se você quebrar o termômetro, derrubei o termômetro, quebrou, e esse mercúrio aqui ficar exposto, eu posso desenvolver uma intoxicação por mercúrio, e isso é grave. Então, hoje se você for na farmácia, muito difícil encontrar o termômetro de mercúrio para vender, você vai encontrar o digital. O lado bom do termômetro digital é a segurança. Você não tem risco de se expor ao mercúrio. Lado ruim, depende de bateria. Então você precisa estar sempre trocando a bateria para ter valores confiáveis de temperatura, de aferição de temperatura. Então, o termômetro de mercúrio a gente pode utilizar para aferir temperatura na região axilar, embaixo do braço, na região oral, que é na boca, e também na região retal, embora seja menos frequente. O mais frequente é na região axilar. Termômetro digital, que aí você não tem nada de mercúrio aqui, você vai ter um sensor de temperatura lá dentro do termômetro e vai ter um mostrador aqui, onde vai aparecer o valor da temperatura. Aí a gente tem uma tabelinha bem básica, que a gente vai falar bem rápido, sobre
aonde que eu coloco o termômetro, quantos minutos eu deixo e que material que eu utilizo para fazer a higienização. Na região axilar, por exemplo, aqui a gente está falando de termômetro de mercúrio, tá? Porque o digital, ele dispara um alarme quando dá o tempo para aferição. Termômetro que se coloca na região axilar, por exemplo, lembrando que para cada região eu tenho que ter um termômetro separado, tá? Por questões de higiene. Então, na região axilar, quanto tempo eu vou deixar o termômetro? De 3 a 5 minutos. Se eu quiser ficar mais segura quanto à temperatura, eu deixo 5 minutos, tá? Aí aqui a gente tem o limite da temperatura, que depois a gente vai rever. Para quem que é contraindicado? Para uma pessoa que está caquética. Por que uma pessoa caquética? Ela tem um nível de gordura corporal muito baixo, ela é muito emagrecida, ela é desnutrida, muito emagrecida. Se eu tentar colocar o termômetro na região maxilar, eu não vou conseguir manter esse termômetro aqui firme para ter uma aferição ideal da temperatura. Então, é contraindicado. Com o que eu faço a higienização? Álcool a 70%. O termômetro que eu coloco na região oral, na cavidade oral, na boca, também de 3 a 5 minutos. Para quem que é contraindicado? Para crianças, por quê? Porque a criança ela pode tentar morder o termômetro. Você imagina se uma criança morde um termômetro que tem e abre o reservatório de mercúrio. Complicação na certa, né? Contraindicado para idoso também. Por quê? Porque o idoso às vezes está confuso quando eu vou aferir a temperatura. Ele também pode tentar morder, pode tentar falar com o termômetro na boca, então não vai funcionar. Para quem que é indicado? Pacientes que estão em estado grave, pacientes que estão em coma. Por quê? Esse paciente não tem responsividade. Então, eu consigo deixar o termômetro ali pelo tempo ideal para ferir a temperatura. Também faço higienização com álcool a 70%. Eu posso também aferir a temperatura na região inguinal. Que região é essa? A região da virilha, tá? Também por 3 a 5 minutos. Para quem que é mais indicado esse tipo de aferição? Para o recém-nascido, tá? Assim como na região axilar, também é contraindicado se a pessoa for muito magra, for caquética, porque aí eu não consigo manter o termômetro ali parado naquela região por tempo suficiente, tá? Também faço higienização com álcool 70. E o termômetro que eu faço aferição na região retal? Esse tipo de aferição aqui é bem menos comum. Provavelmente você não vai ver ou vai ver uma vez só. É bem menos comum. Só que na região retal eu tenho a temperatura mais próxima da temperatura do sistema nervoso central. Então, é a temperatura mais fidedigna, é a temperatura mais próxima do real que eu vou ter. Esse método de aferição é utilizado bastante na área veterinária, então por isso que vocês não vão ver com tanta frequência na área da enfermagem. Para quem que é contraindicado? Em caso de hemorragia, você tem uma pessoa que está perdendo sangue pela região retal, eu não vou colocar algo que pode ferir ainda mais essa região. Gestante, por quê? Como a região do reto é muito próxima do canal vaginal, se eu faço qualquer estímulo ali na região retal, eu posso desencadear uma contração nessa gestante. E isso não é o que a gente quer. A higienização desse termômetro é feita com água e sabão. 2 minutos é o tempo que você deixa esse termômetro, tá? Então, continuando. Tem terminologias que são usadas que a gente precisa saber o que elas significam quando a gente fala de temperatura. Então, o que eu vou entender quando eu digo quando eu escuto dizer que o indivíduo está normotérmico? Quer dizer que a temperatura dele está normal, tá?
Quando o indivíduo está afebril, a gente tem que lembrar sempre que o a significa não, sem, negação. Então, afebril não tem elevação de temperatura. Então, se o indivíduo está normotérmico, ele também está afebril. Agora, o que significa hipotermia? Hipo, a gente já estudou que hipo significa diminuição, menos, para baixo. Então, hipertermia, a gente está falando sempre de térmico, de temperatura. Então, hipotermia, diminuição de temperatura. Então, se eu disser que um paciente está hipotérmico, eu já sei que a temperatura dele está abaixo do normal. E a febrícula? A febrícula, essa palavra é o diminutivo de febre. Significa que eu não estou com a temperatura normal, eu não estou normotérmico, também não estou hipotérmico e ainda não estou fazendo febre. Eu estou fazendo uma pequena febre. Pode ficar só na febrícula e o meu sistema conseguir diminuir a temperatura, ou eu posso evoluir para uma hipertermia. O que é hiper? Significa aumento, significa maior. Então, hipertermia, quando a minha temperatura está acima do normal, então está igual a 38 graus ou maior. E aqui a gente tem os termos aonde eu já começo a ter alterações no sistema nervoso. Por exemplo, pirexia, que é quando a temperatura está entre 39 e 40 graus. Nessa temperatura aqui, eu já posso ter a ocorrência da convulsão. E a hiperpirexia, que é a temperatura de 41 graus ou mais. Nessa temperatura aqui, eu já começo a fazer uma lesão a nível celular. Por quê? As células precisam ter a temperatura ideal para funcionamento. Aí você imagina, se uma célula que está funcionando ali com 36,5, ela chega em 41, o que acontece? É como se essa célula começasse a cozinhar. Então, eu já vou ter lesão celular, eu vou ter morte das células e, consequentemente, vou ter morte cerebral. Eu nunca vi temperatura em 45 graus, o máximo que eu já vi foi 42. Quando a temperatura chega em 45 graus, é quase certo que essa pessoa vai a óbito. Por quê? Se eu tenho um corpo que precisa de 36,5, 37 para funcionar, aquele está quase 10 graus acima do normal. Impossível funcionar dessa forma, tá? Seguindo, falando sobre temperatura, então a gente vai falar sobre pulsação. Pulso. Como que eu consigo sentir o pulso? Como que eu coloco aqui o meu dedo e eu consigo sentir aquela pulsação? Isso é produzido pela força de bombeamento do coração, do ventrículo, ou seja, cada contração que ele faz lá no coração, eu consigo sentir na artéria, porque a pressão é muito grande. Então, que movimento que é esse de contração? É a sístole. Aí a gente tem o valor considerado normal em adultos, que é de 60 a 100 batimentos por minuto. Aqui a gente tem os locais de aferição do pulso. A gente vai falar com mais detalhes depois. Lembrando que, para aferir o pulso, eu preciso fazer a palpação em uma artéria. Eu preciso que tenha uma artéria passando por aquela região para poder palpar e sentir a frequência cardíaca. Então, primeiro local que a gente pode aferir, e o mais frequente também, o mais comum, na região radial, na região do punho, região da artéria radial. Então, como que eu vou encontrar essa artéria? Eu preciso seguir a linha aqui do dedão, porque, segundo a anatomia,
eu tenho uma artéria que passa nessa região aqui mais externa do antebraço. Então, se eu fizer a palpação nessa região aqui, eu vou encontrar a pulsação. O que é importante para fazer a aferição do pulso? Silêncio e concentração. Como que eu vou fazer? Com esse dedo aqui? Não. Um dedo só? Não. 2 dedos, tá? 2 dedos. Eu vou seguir essa linha e vou fazer a palpação até eu conseguir sentir a pulsação daquela pessoa, tá? Importante, eu preciso fazer essa aferição por 60 segundos, no mínimo 60 segundos, tá? Outra artéria onde eu vou conseguir sentir a pulsação, a artéria carótida, então eu vou ter o pulso carotídeo. Então, lá quando a gente faz a revisão de anatomia, a gente sabe que tem 2 artérias que passam nessa região aqui, que elas vão fazer a alimentação de sangue oxigenado para o nosso cérebro. Então, quando eu faço a palpação nessa região aqui, da artéria carótida, eu vou ter a pulsação dos 2 lados, porque eu tenho 2 artérias passando aqui. É importante que você peça para a pessoa não falar nesse momento, porque senão você não consegue sentir o pulso. Os 2 locais mais comuns, inclusive numa situação de prestação de primeiro socorro, aonde você vai tentar encontrar o pulso. O local mais fácil de sentir é na carótida ou na artéria radial. Aí a gente tem a artéria braquial, que é a artéria que passa aqui nessa região do antebraço. É um local menos comum, mas o pulso também pode ser aferido aqui. Ele precisa de uma palpação mais detalhada, talvez demore um pouco mais. Geralmente vocês vão ver também coleta de sangue arterial para fazer gasometria nessa região aqui, porque tem uma artéria passando por aqui. Pulso femoral é outro local que eu posso fazer a aferição do pulso. Para fazer a aferição desse tipo de pulso aí, o indivíduo precisa estar deitado, tá? Então, é um pouco mais difícil sentir o pulso na região femoral. Conforme vocês estão vendo no desenho aqui, anatômico, eu tenho uma artéria que passa pelo lado direito, ali pela região inguinal e pelo lado esquerdo. Então, dos 2 lados, se eu fizer a palpação, eu consigo sentir o pulso nessa região femoral. E eu tenho a artéria poplítea, que fica nessa parte aqui atrás do joelho. Não sei se dá pra... Quando eu faço a dobra da perna para trás, eu consigo palpar a artéria, aquela artéria, a mesma artéria do pulso femoral, ela tá passando, descendo, então ela vai passar pelo joelho. Eu também consigo fazer a palpação para saber o pulso nessa região. Por que eu preciso saber todos esses locais? Porque às vezes eu não vou conseguir palpar a carótida, nem a radial, nem a braquial. Às vezes por um trauma vai estar fraturado, vai estar amputado. Eu não consigo, eu tenho que saber outros locais. E a artéria pediosa. No dorso do pé eu também consigo fazer a aferição do pulso. É a mesma artéria que está passando lá pelo fêmur, passa pelo joelho e chega lá no dorso do pé. Também consigo aferir o pulso nesse local, tá? Aí a gente tem o que pode aumentar a frequência cardíaca? A dor. Então, se a pessoa tiver com muita dor, você vai ter uma frequência cardíaca alterada. Emoções, exercício físico, por quê?
Se eu exijo mais do meu corpo, eu preciso que o coração bombeie mais sangue, preciso de mais oxigênio. Medicações e hipertermia, febre. Se a pessoa estiver com febre, a frequência cardíaca vai estar alterada. E o que diminui a frequência cardíaca? O sistema parasimpático, aí a gente está falando de sistema nervoso, assim como o simpático aumenta a frequência, o parasimpático é o responsável por diminuir a frequência cardíaca. Tem medicações que a gente ingere que também podem diminuir a frequência cardíaca. Durante o sono, diminui a frequência. E o choque cardiogênico. O que é choque cardiogênico? É quando o coração não consegue mais bombear o sangue com força suficiente para que esse sangue oxigenado chegue em todas as partes do sistema. Então eu começo a ter um choque, eu começo a ter uma diminuição da função. Assim como a gente falou de temperatura, tem as terminologias também para a frequência cardíaca. Normocardia, quando a frequência está normal entre 60 e 100, aqui falando de adulto, né? Brade significa uma frequência abaixo do normal. Se eu estou falando em cardia, estou falando em pulso, bradicardia, frequência cardíaca diminuída. Taquicardia. Então eu tenho uma frequência cardíaca aumentada, acima do normal. E o pulso filiforme? É aquele pulso que quando você vai aferir, você faz a palpação, você demora para sentir, e quando você consegue sentir, ele é bem fino, ele é fraquinho, é difícil de sentir. Eu digo que esse pulso está filiforme. Agora, quando eu coloco aqui, faço a palpação e já consigo sentir facilmente, eu tenho um pulso cheio, um pulso forte. E aqui a gente fala agora sobre ritmo. Por que eu falei agora há pouco que a gente precisa fazer a aferição da frequência cardíaca por no mínimo 60 segundos? Por causa do ritmo. Então, quando eu tenho um pulso rítmico, quando eu tenho o mesmo intervalo entre os batimentos. Então, por exemplo, se eu faço a palpação aqui e eu escuto o ritmo assim. Ele está rítmico, porque eu tenho o mesmo intervalo entre as batidas. Agora, quando que ele está arrítmico? Lembrando, letra A significa não rítmico. Quando eu faço a palpação e eu tenho um pulso assim, por exemplo. Eu não tenho o mesmo ritmo entre as batidas. Por que eu preciso ficar no mínimo 60 segundos palpando aqui? Porque o meu pulso pode começar rítmico por 10 segundos e daqui a pouco ele começa a variar. Aí ele vai ficar arrítmico. Então, por isso que eu tenho que ficar 1 minuto fazendo essa aferição, para saber se ele está rítmico mesmo ou se tem variação. E o dicrótico é quando você está aferindo o pulso e você escuta, dá a impressão que ele bate 2 vezes, tem 2 batimentos. Taquisfigmia, pulso acelerado. No adulto, quando eu tenho mais de 100 batimentos por minuto. Bradisfigmia, pulso diminuído, menos de 60 batimentos por minuto. Aí a gente tem os valores de referência. No recém-nascido, eu posso ter até 140 batimentos por minuto e essa frequência é considerada normal. Então, recém-nascido, de 120 a 140. Criança, 110 a 120 batimentos por minuto.
E no jovem, 90 a 100 batimentos por minuto. E o valor de referência para o adulto, 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Se eu tenho um adulto, por exemplo, fazendo 120 batimentos por minuto, eu vou dizer que ele está taquicárdico. O valor está acima do limite. Agora, se eu tenho um recém-nascido fazendo 120 batimentos por minuto, esse recém-nascido está normocárdico. Por quê? Porque está dentro do limite para a idade. Aí agora, terminamos a parte de pulso, vamos falar sobre frequência respiratória. O que é frequência respiratória? É quantas vezes eu faço um movimento respiratório em 1 minuto. O que é o movimento respiratório? É a soma da inspiração com a expiração. Então eu tenho um movimento respiratório. O que aumenta a frequência respiratória? A hipertermia, um aumento da temperatura, enfermidades, dores, problemas de saúde, aumenta a frequência respiratória e as emoções. O que pode diminuir? Aumento da pressão intracraniana. Essa pressão intracraniana vai ser estudada depois. É uma aferição de pressão que se faz da parte de dentro do crânio, da parte cerebral. Medicação também pode diminuir a frequência respiratória. Um exemplo é a morfina e TCE, trauma crânioencefálico. Se eu bato a cabeça, eu posso ter uma diminuição da minha função do meu sistema nervoso e, consequentemente, o centro respiratório também vai diminuir a função. Aí aqui tem um desenho para a gente entender inspiração e expiração. A inspiração é um movimento onde a entrada de ar vai acontecer nos pulmões, a caixa torácica vai expandir, e a expiração é o ar que vai sair e a caixa vai diminuir de tamanho. Terminologias. Quando eu digo que uma pessoa está eupneica, eupneia, é porque a respiração está normal, está dentro do ritmo considerado normal. TAC, assim como na taquicardia, que é o pulso acelerado, na taquipneia, é porque a pessoa está respirando acima do que é considerado normal. Bradipneia, respiração, ritmo menor do que o normal. E dispneia, quando a pessoa tem falta de ar, dificuldade respiratória. Apneia, quando eu não tenho movimento respiratório, tá? E ortopneia é quando a pessoa consegue respirar mais fácil na posição ortostática, quando ela está sentada.